Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Biocast. Eu sou a Camila Macedo Soares, sou sócia-diretora de comunicação da Biomarketing e na conversa de hoje nós vamos falar sobre as expectativas da política agrícola para 23-24, gestão do agronegócio no atual governo e as recomendações para os produtores rurais. Biocast, conectando comunicação e agronegócio. O nosso convidado de hoje é o Ivan Wedekind, profissional que a gente admira muito aqui na Biomarketing. O Wedekind, ele é engenheiro agrônomo formado pela Exalc, ele tem ampla experiência em economia agrícola e também gestão de empresas, foi secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura na gestão Roberto Rodrigues de 2003 a 2006 e foi também diretor de commodities da BM&F-Bovespa, atual B3. Wedekind, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente no Biocast. Obrigado, Camila. É um prazer enorme estar com vocês aqui da Biomarketing nesse nosso programa especial. Maravilha. Vamos começar então. Wedekind, você foi um dos responsáveis pela ampliação do Plano Safra, né? Quando você foi secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e desde então tem se dedicado profundamente ao assunto. Inclusive, em 2019, lançou o livro Política Agrícola no Brasil. Então, o Plano Safra ele tem como objetivo alavancar a produção rural no Brasil e é, até hoje, acredito, o maior incentivo financeiro do agro. Então, Wedekind, para a gente começar, eu gostaria que você contextualizasse rapidamente sobre o Plano Safra em duas frentes principais. Então, a primeira, as subdivisões específicas do plano e como o produtor e o Brasil em geral se beneficia deste incentivo financeiro. Legal, Camila. O Plano Safra começou em 2000. Nós já tínhamos a Secretaria de Política Agrícola, criada lá nos anos 90, com o ministro Cabreira, na época o presidente era o Collor. Então, foi cristalizada a Secretaria de Política Agrícola e lá em 2003, e de lá para cá, o Plano Safra se transformou numa peça essencial para o planejamento da agricultura brasileira. A política agrícola tem três pilares. O crédito, tanto para financiamento como para custeio de todos os produtores brasileiros, sejam eles grandes, médios ou pequenos. Tem o pilar do apoio a preços, que é a política de garantia de preços mínimos, que vem lá de 1945, e mais recentemente, no governo do ministro Roberto Rodrigues, em 2003, nós tivemos a lei que autorizou o Tesouro Nacional a fazer uma subvenção, ou seja, pagar um pedaço do prêmio de seguro contratado pelo produtor rural. Então, são essas medidas que estão organizadas dentro de um plano safra que dá uma visão para os investimentos dos agricultores, define a taxa de juro de todos os tipos de financiamentos, como eu mencionei. Então, isso é um plano que dá uma luz para todos os agentes que participam das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, não apenas para o produtor rural e suas cooperativas. Perfeito. Sabemos, então, que o plano está subdividido em três pilares principais. O primeiro, como você falou, o crédito, né, o financiamento e custeio aos produtores de todos os tamanhos. Segundo, o apoio a preços, né, como política de garantia de preços mínimos. E, por último, a lei que autoriza o Tesouro Nacional a seguir com a subvenção. Bom, Wedekind, seguindo, na sua visão, é impossível, né, a gente não tocar nesse assunto, quais são as expectativas da política agrícola para 23-24, que entra em vigor agora, a partir de 1º de julho? Olha, o ano passado foi bastante desafiador para os condutores da política agrícola, especialmente no Ministério da Agricultura, porque em fevereiro do ano passado, com todos os gastos sociais que o governo fez, faltou dinheiro. Então, já em fevereiro, diversas linhas de crédito, especialmente de financiamentos, começaram a ser travadas
e com isso nós tivemos uma descontinuidade na política agrícola brasileira, que é coisa que a gente não tinha visto nos anos anteriores. Agora, para esse ano de 2023, nós temos um cenário econômico ainda com déficit fiscal do governo, as contas do governo, está até se discutindo aí como que vai ser a contabilidade fiscal do governo brasileiro. Então, digamos assim, que nós temos uma linha de interrupção de eventuais problemas nesses últimos meses, ou seja, daqui até 30 de junho, e cria aí uma indefinição sobre o custo, como vai ser a política agrícola para essa safra 2023-2024. E o que o pessoal aqui do Biocast precisa saber, Camila, é que a política agrícola brasileira é muito barata. Em 2021, ela custou 9,6 bilhões de reais, perto de um valor bruto da produção agropecuária de 1 trilhão e 300. Em 2022, com a alta do juro da Selic, essa política agrícola custou 18,6 bilhões de reais, mas o gasto social que o governo fez para apoiar as famílias, Bolsa Família, que mudou de nome, Auxílio Brasil, foi de 340 bilhões de reais. Então, a nossa política agrícola é muito eficiente, mas muito barata. E o desafio do Ministério da Agricultura e da área econômica do governo é permitir que os agricultores continuem investindo no setor. Nós estamos colhendo hoje a maior safra de grãos da história do Brasil. E o mundo precisa que o Brasil continue produzindo grandes safras para reduzir a inflação dos alimentos, não apenas no Brasil, mas no planeta inteiro, Camila. Perfeito. E a gente já consegue arriscar um número para esse plano? Não, o governo está mal começando. Os times ainda, nós já estamos em abril, mas os times ainda não foram escalados. Tem muitas cadeiras que não têm os jogadores, porque tem toda uma discussão a nível entre o governo federal e o Congresso Nacional para a criação de uma base de sustentabilidade, para aprovar as reformas do ajuste fiscal, a reforma da Previdência, ou seja, o jogo começou, mas tem jogador faltando em campo, Camila, e aí fica um pouco difícil, mas nós estamos em cima da hora, né? Nós já estamos em abril, temos aí 2 meses e meio para compor esse plano de safra, e a impressão que eu tenho é que as conversas ainda não começaram, Camila. Perfeito, entendo. Na mudança de governo, naturalmente, essa expectativa acaba sendo um pouco mais difícil de fazer, daí as decisões são um pouco mais tardias por conta das cadeiras novas que a gente acaba ocupando nessa transição, né? Wedekind, você falou, né, dessa safra recorde e também do desafio em permitir que os agricultores continuem investindo no setor. E aí eu queria perguntar para você, o que a gente pode esperar da configuração em termos de volumes de recursos e também de taxas de juros? As taxas de juro continuarão elevadas, né? Mas dependendo da política orçamentária do ajuste fiscal, elas poderão cair ao longo do período do próximo Plano Safra, que começa em julho 23 e vai até junho 24. Então, há um cenário de queda de taxa de juros nesse horizonte de 1 ano e pouco daqui para frente. Então, isso pode facilitar as discussões do Ministério da Agricultura no sentido de termos taxas de juro que sinalizem essa queda da Selic e dos juros da economia. Esse aí é um ponto importante, mas a área econômica do governo sempre vai ver o juro no dia, hoje, daqui o próximo mês, porque o Tesouro Nacional faz uma equalização. A política agrícola brasileira ela determina que para algumas linhas
de aplicação de crédito rural, as taxas de juros sejam mais baixas. Então, essa diferença entre o juro pago pelo agricultor na compra de um trator com a Selic é uma conta que tem uma equalização ali pelo Tesouro Nacional. Isso vale especialmente para os créditos para a agricultura familiar, que é o Pronaf, e também para o Pronamp. Claramente, a política agrícola, ao longo desses mais de 20 anos, o governo teve governo de diferentes ideologias, de diferentes linhas políticas, mas essas prioridades para os pequenos e médios agricultores e para o investimento foi sagrada ao longo de todos esses últimos presidentes da República que nós tivemos. Então, temos aí um cenário macro que pode ser favorável ao longo do Plano Safra, temos as dificuldades de caixa hoje, e aí vai ter que ter um envolvimento político da Frente Parlamentar da Agricultura, da Frente da Agricultura Familiar, da Frente do Cooperativismo, para apoiar o Ministério da Agricultura nesses embates, vamos dizer assim, para a construção do Plano Safra, Camila. Mas temos grandes fatos muito relevantes aí no financiamento da agricultura e no papel do financiamento privado. Talvez a gente possa explorar isso um pouquinho mais, Camila. Claro, com certeza. Acho sim que vale a pena a gente explorar mais o tema. Camila, a agricultura brasileira, o Brasil começou a nascer com o Plano Real, em 1994. Depois, em 1987, nós tivemos a Lei Candir, que desonerou, tirou os impostos da exportação. E, a partir disso, o Brasil começou a exportar mais. Em 99, o Banco Central mudou o regime cambial no Brasil de um câmbio fixo, controlado pelo governo, com câmbio flutuante. O dólar pode ir a 5,50, pode ir a 4,80, pode estar em 5,10 hoje. Nós temos o regime de câmbio flutuante com meta de inflação. Desonerou as exportações e liberou o câmbio, o agro começou a se expandir velozmente. Então, com isso, nós nos transformamos no maior saldo da balança comercial agrícola do mundo. O agronegócio é competitivo e global. Do ponto de vista, para amparar esse crescimento, você precisa de capital de giro, você precisa de recursos para os produtores investir em tecnologia, comprarem máquinas, equipamentos e abrirem novas áreas, né? Ampliar a área plantada e assim por diante. Para isso, nós temos o financiamento, o Sistema Nacional de Crédito Rural, que é de 1965. Em 94, nós criamos a CPR, que é a Cédula de Produto Rural. Em 2004, lá com o ministro Roberto Rodrigues, nós criamos a Lei dos Títulos do Agronegócio, a LCA, o CRA, o CDCA. Só para você ter uma ideia hoje, o crédito rural convencional, que é o Sistema Nacional de Crédito Rural, tem um saldo na praça de 560 bilhões de reais, que significa esse é o dinheiro de crédito rural que foi emprestado para os agricultores, que ele vai pagar esse empréstimo daqui 3, 4, 6 meses ou 7 anos. Então, é a dívida dos agricultores registrada no Banco Central por conta do crédito rural. E esse recurso tem uma inadimplência baixíssima. É um dinheiro que o banco emprestou, certo que vai receber, a menos que ocorra algum problema de clima, seca e assim por diante. Dos títulos do agronegócio, nós já estamos perto de 480 bilhões de reais. Então, é 560 do crédito rural e 570 desse financiamento privado, que vem todo do mercado. Então, nós temos escritórios de advocacia, moçada do mercado financeiro, da Faria Lima, lançando operações de CRA, os bancos emitindo o LCA, e todo esse dinheiro acaba financiando o agricultor através das indústrias de insumo, das cooperativas, dos distribuidores,
Então, nós conseguimos montar um sistema privado de forte importância para o financiamento da agricultura. Sem contar que nós temos 265 bilhões de CPRs que já estão registradas numa central de registro autorizada pelo Banco Central. Em resumo, Camila, nós construímos uma ponte entre o mercado financeiro e de capitais com a agricultura. E essa é uma estratégia que a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, com participantes do mercado, com o apoio da B3, quer fazer ao longo deste ano um projeto de interiorização do mercado de capitais. Esse é um projeto que vai ampliar ainda mais essa inserção do agro no mercado de capitais, Camila. Puxa, fantástico. Vai ter aqui uma verdadeira aula de história e política agrícola aqui, hein? Muito obrigada, viu, por tantos dados, né, tanto conhecimento que você compartilha. E aí, nesse cenário que você fala, eu queria entender como o produtor deveria se comportar, ainda trazendo um pouco da questão do Plano Safra 23-24. Para você, quais devem ser as prioridades na questão de gestão financeira do produtor rural, com que realmente ele deve se preocupar, aonde ele realmente deve investir? Olha, o produtor deve investir no negócio dele, se especializando cada vez mais no negócio dele. Essa safra, se os preços não estarão tão bons quanto estiveram na safra passada, mas a boa notícia é que nós teremos uma redução importante dos custos dos agricultores. Há um ano atrás, os preços de fertilizantes explodiram por conta do aumento de preço de petróleo, guerra na Ucrânia, problema de abastecimento. E hoje nós temos a relação de troca, que é a soja versus o fertilizante, o milho versus fertilizante, o algodão versus fertilizante ou defensivo, vai estar mais favorável para o agricultor. Então, ele tem um cenário aí de custos de produção, e se ele colher bem, ele vai fazer uma outra boa rentabilidade. Aliás, nesses últimos anos, claro que para aqueles agricultores que colheram bem, exceto as regiões afetadas aí por seca, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e agora nós estamos vendo aí uma quebra de 25%, mais ou menos, na safra de grãos da Argentina, por conta de problemas climáticos, né? Então, o agricultor tem que investir na propriedade dele, manter o seu fluxo de caixa, fazer uma boa negociação, reduzir os desperdícios, né? Sempre tem algum tipo de desperdício que é um gasto, e tecnologia. Só cresce quem investe. Então, temos aí novas tecnologias, temos drones, tem a agricultura 4.0, 5.0, tem os bioinsumos, tem as novas sementes. O agricultor sempre tem que estar focado nas novas tecnologias e nas mudanças nos processos produtivos, que é o que faz, no fundo, a agricultura brasileira ser muito competitiva internacionalmente. Maravilha, é ótimo conselho no sentido de investimento em alta tecnologia, né? Sem dúvida nenhuma. E, Vedequim, como que você enxerga, agora falando um pouco mais em governo, a fragmentação que o MAPA sofreu, né? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na sua visão, quais são os pontos positivos dessa fragmentação e também quais são os negativos? Olha, Camila, esse processo ainda está em campo. Houve as decisões que o governo tomou, né, o governo federal tomou, no sentido de recriar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que já existia, há 20 anos atrás, já existia o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e eu, lá na Secretaria de Política Agrícola, fiz várias parcerias com o secretário da Agricultura Familiar, Walter Bianchini. Eu, inclusive, dei dinheiro, digamos assim, de crédito do Ministério da Agricultura para
para a agricultura familiar. Então, essa parceria foi super importante. A recriação do Ministério da Agricultura, do MDA, ok, é uma visão política que foi tomada, parte do Ministério da Agricultura foi para o Ministério do Meio Ambiente, a Conab foi transferida para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e do ponto de vista da política agrícola, que eu falei para você daquele pilar de apoio a preços, que é a garantia de preços mínimos, essa função da Conab está obsoleta, porque com os preços mais altos das commodities e com as melhorias de infraestrutura que o Brasil fez, rodovias, portos, nós não estamos mais precisando de política de apoio a preço, porque os preços de mercado estão acima dos preços mínimos. Então, a Conab, que é uma empresa muito grande, ficou praticamente obsoleta hoje do ponto de vista da política de preços mínimos no Brasil. Então, ela vai estar tendo um papel que ainda é muito pequeno no programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Agora, os dois ministros do MDA e da Agricultura estão falando que vão ter uma visão, uma gestão compartilhada da Conab, mas é muito difícil ter uma empresa com dois presidentes, com dois comandos. Então, esse assunto ainda, pelo que a gente lê na imprensa, está em discussão, e a Frente Parlamentar da Agricultura, o Congresso tomou posse recentemente, e a Frente Parlamentar da Agricultura disse que vai negociar esses pontos aí. De novo, redigo, tem cadeiras sem jogadores ainda, já decorridos aí 100 dias de governo, Camila. Vamos ter que aguardar, né, Verequinha, as cenas dos próximos capítulos. Bom, a gente está chegando aqui já ao final da nossa conversa, mas antes de encerrar, eu queria que você fizesse, né, trouxesse as suas colocações finais, né, sobre o cenário que podemos esperar do agronegócio na próxima safra e, claro, as recomendações para os produtores rurais, não apenas no sentido financeiro, como você já bem colocou, mas de forma geral no sentido de gestão. Olha, acho que é um período agora de mobilização política e das entidades do agronegócio, porque o Brasil precisa continuar expandindo a sua produção agropecuária. Nós temos um quadro de insegurança alimentar que a FAO e a ONU têm apresentado. A segurança alimentar persiste e o mundo precisa de duas safras grandes para que os preços da comida favoreçam mais os consumidores, principalmente a camada mais pobre da população. Então, o Brasil precisa plantar e colher grandes safras, produzir muita proteína. Nós temos um mercado consumidor de proteína, está aí a China, que hoje é o maior comprador da carne brasileira. Nós precisamos avançar na tecnologia. Nós temos muito espaço para o crescimento da integração lavoura, pecuária e florestas, que é uma realidade que poucos países no mundo têm. Nós podemos ter uma primeira safra de soja, uma segunda safra de milho e de algodão, uma terceira safra de bovinos. Quer dizer, que país do mundo tem essas condições? Então, o Brasil tem que focar nesse contínuo desenvolvimento da tecnologia sobre as bases da sustentabilidade do ESG, que hoje as políticas de sustentabilidade fazem parte do plano de safra do governo brasileiro. Nós temos que mobilizar para abrir acesso aos nossos mercados e falarmos com os nossos clientes as qualidades dos produtos brasileiros e não, muitas vezes, jogar contra o nosso patrimônio do agronegócio brasileiro. Então, é um conjunto de ações de governo, das lideranças, dos produtores, que vão fazer
o Brasil cada vez mais gigante e global, mas com raízes fincadas no interior, Camila. E assim o agro segue no propósito, né, de alimentar o mundo. Mas maravilha, Verequim, muitíssimo obrigada, foi uma verdadeira aula, e aliás, depois dessa aula fica como tarefa, né, a leitura do seu livro, Política Agrícola no Brasil, que inclusive eu já quero garantir o meu, viu, Verequim? Já vou anotar aqui como próxima leitura. E depois, no próximo podcast, eu vou te entrevistar sobre política agrícola no Brasil. Combinado? Maravilha, quero tirar 10, viu? Tá bom. Maravilha, Verequim, muito obrigada, agradeço muito de verdade o seu tempo e a sua participação aqui no Biocast. Muito obrigado. Um abraço aí para todo mundo que trabalha no Biocast, na empresa maravilhosa de vocês. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje do Biocast. Este episódio teve produção e colaboração técnica do time de comunicação da Biomarketing, agência do agronegócio. Siga a gente em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Nos vemos no próximo. Biocast, o podcast da Biomarketing, a agência de comunicação do agronegócio.